Estamos de volta com o Vitrine Revista e hoje é segunda-feira de carnaval, mas as festas já começaram no final de semana. Então são muitos dias de festas ali, muitas experiências e sensações. E é nessa hora que surge o famoso amor de carnaval. A princípio parece uma boa ideia, né? Mas será que a gente sabe lidar com esses sentimentos depois que passa a euforia? Para falar mais sobre esse assunto eu recebo a psicóloga e sexóloga Adriana Visioli. Boa tarde, Adri, tudo bem? Boa tarde, Amanda. Tudo bem? Obrigada pelo convite em estar aqui com vocês hoje. Imagina, eu que agradeço. Então, Adri, a gente tem o costume de falar que essas paixões sem compromisso são de hoje, mas esse amor de carnaval, ele já existia lá na época dos nossos pais, dos nossos avós? Já existia, ainda mais falando de carnaval, porque a visão de carnaval, ela não se alterou. Se a gente pegar lá na época dos nossos avós, bisavós, né, que o carnaval ele é visto como uma festa em que as pessoas se libertam. Se permitem. Se a gente pegar a forma de interação que os nossos avós, bisavós namoravam, em que não podia ter muita interação, né, muito contato físico. E na época de carnaval as pessoas se permitiam, né, se explorar o outro com muita intensidade. Então, sim, vem lá de trás e como se fosse apenas na época de carnaval, né? É uma permissão ali que depois já começa a ficar restrito novamente. Então, ela vem, sim, com essa visão, com esse conceito lá de trás. Se a gente pegar essa ideia de um dia é um momento de se libertar, de aproveitar e viver tudo. Esse momento de se libertar e viver tudo que você tem vontade, tem vantagens e desvantagens? Tem, como tudo, né? Tudo que mexe com as nossas emoções tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens. E eu acredito que a maior desvantagem nisso tudo é ter que lidar, às vezes, com uma expectativa não correspondida, com uma frustração gerada aí, né, frente aí a uma estrutura emocional que esperava algo daquele relacionamento que não deu continuidade, né? Mas a gente pode pensar assim, o amor de carnaval, ele pode se tornar um amor para a vida ou não existe isso? Pode, a gente escuta muitos relatos de casais que se conheceram numa festa de carnaval e que casaram, tiveram filhos. Então esse amor ele pode sim ser desenvolvido no relacionamento. Mas as pessoas elas precisam entender que existem as duas probabilidades. Lógico, em qualquer momento, né, quando a gente começa a se envolver com uma pessoa, vai ter a probabilidade de dar certo, vingar esse relacionamento ou não. Mas no carnaval muito mais, porque as pessoas elas vão mais para ter uma intensidade ali frente às manifestações, expressar até questão emocional que não expressa em outros momentos que não seja na festa de carnaval, né? E que ela não vai estar tão disposta assim a uma conquista amorosa, dar continuidade ali para um relacionamento. Então daí o problema desse amor de carnaval é quando as duas pessoas se encontraram. Aí depois da festa, uma fala, beleza, ó, tô indo, um beijo da Anitta, vida que segue. E a outra fala, ai, mas eu queria. E daí o que faz nessa hora? E agora, né? É lidar com as próprias expectativas. Uma questão que é bem importante pontuar, Amanda, que eu acho que a gente pode até ressignificar esse amor de carnaval, que não existe o amor naquele momento, né? A pessoa ela pode ter trocado uma química, ter se simpatizado com a outra, mas não está um amor estabelecido ainda. Pode ter desenvolvido sim uma paixão, às vezes os 3 dias esse casal se encontrou, né? Mas não é um amor ainda. Então olhar com menos intensidade, colocar um nome para essa emoção, com uma realidade, também facilita para essa pessoa entender as tuas emoções, focar nas tuas emoções e lidar com essa frustração, né? Porque quando ela foi, ela também tem que estar ciente que aquele entrosamento pode ser que apenas um queira e o outro não. Como você disse, é um traço cultural muito forte, principalmente do brasileiro. Então, nesses momentos, durante essas festas, às vezes até a questão sexual fica muito mais aflorada. Então, como que a gente faz para diferenciar ali o sentimento de verdade daquele impulso do momento? Entender as próprias emoções, né? Olhar para si, olhar para o que quer, olhar para como essa pessoa ela pode lidar também seja com uma frustração, ou seja, depois ali com algo que fez e acabou, né, não concordando com aquela manifestação, com aquela forma que agiu. Então, se conhecer, se entender, não se desconectar de si. Porque no carnaval, o que é? É fantasia, é máscara, é alegorias. E se a gente pensar, ela não é apenas o externo.
é a forma como a pessoa ela vai estar se sentindo lá para viver uma fantasia, se entregar àquela fantasia que não é a realidade dela. E muito disso ela acaba perdendo esse controle, agindo por impulso, né, agindo por essa questão, esse impulso sexual, e que depois pode vir um remorso, pode vir aí um descontentamento muito maior. Então, ela entender que ela pode sim aproveitar, né, uma festa de carnaval, mas ela tem que estar ciente que ela é responsável também pelo caminho, pelas suas escolhas. E ainda falando dessa questão de impulso, outro problema que é muito comum nessa época são os casais. Aquela pessoa que já tem um relacionamento, chega na época do carnaval, e daí? Muitos términos acontecem, muita coisa acontece, né? Muito, justamente por esse impulso, porque as pessoas, elas, fora que existe o consumo do álcool, né, as bebidas alcoólicas, que também acaba fazendo com que as pessoas, elas perdem um pouco esse controle, um pouco para não falar às vezes completamente, né, perdem esse controle. E aí acabam agindo, né, de uma forma que destrói o relacionamento anterior. Então, as pessoas também, quando a gente fala sobre uma responsabilidade, é entender que todo ato que ela vai ter, seja numa festa de carnaval, ou seja em qualquer situação, ela é responsável pelas escolhas que ela tomou, né? Então, ela entender que ela pode sim aproveitar. E se ela quer tomar um rumo ali em que se envolva com outra pessoa, né? Pode ser que haja prejuízos, e esses prejuízos pode até ser um rompimento, um término desse relacionamento. Aí o sofrimento não vai ser apenas para a pessoa, né? Vai ser para a pessoa também que foi traída. Então, o quanto isso também leva muito desgaste. Então, vale a pena a gente tomar consciência, assim, do que queremos, das nossas emoções. E nada melhor, né, do que a gente se conhecer e saber que a gente pode aproveitar, assim, com muita responsabilidade nesse momento. Então é um período, né, que amores novos vêm ou então amores vão, muitas mudanças podem acontecer, né, principalmente agora. A gente já passou ali o final de semana que o pessoal, né, se libertou. Então, dicas de como a gente pode lidar com essas mudanças. Entender o que aconteceu, né? Se aconteceu algo, entender que se teve uma expectativa, lidar com essas expectativas, né? Se teve uma frustração, vamos lidar com essas frustrações, né? Entender que tinha a possibilidade de dar continuidade, como tinha a possibilidade de não dar também, né? Entender que não é um amor, entender que são sentimentos, sim, emoções que estão presentes, mas que fogem muitas vezes de algo que realmente a pessoa esteja sentindo naquele momento, sabe, que aconteceu. Porque, como eu falei, é uma fantasia que a pessoa se vai profundamente, né? Então, muitas vezes ela não entende que aquela fantasia, aquela idealização, às vezes, do outro, do corpo do outro, né, não vai ser uma realidade para a vida dela. Mas, se aconteceu, ela precisa lidar com isso, lidar com essas emoções e com as consequências, né? Isso é uma responsabilidade afetiva tanto com o outro como com a própria pessoa também, né? Perfeito, Adri. Muito obrigada pela sua participação. Se alguém quiser falar com você, está se sentindo culpado ou está apreensivo com as próximas festas, precisa conversar com uma profissional. Como que faz para te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, @adriana.visioli, e até para lidar com essas emoções, porque depois podem vir tantos sofrimentos, né, Amanda, que às vezes a pessoa não consegue lidar, não consegue se entender. Então, da onde está vindo tanta carência? Por que eu me apeguei tanto em tão pouco tempo? Né? Se entender é muito valioso, porque isso aí é até uma vantagem frente a um descontentamento para o futuro. Né, para o futuro relacionamento, para o futuro entrosamento com outra pessoa. Às vezes é um acontecimento do momento, né? Aconteceu agora, mas que foi causado por problemas que a pessoa já tinha antes, né? Às vezes até a carência, como você falou, são outros problemas que acarretam nessa atitude que veio agora, né? Que aflorou durante uma festa, um momento de euforia ali, né? Justamente, se perde nas emoções. Como eu falei, confunde, não é o amor. Às vezes é uma química, foi algo que foi muito bom, mas esse amor ainda ele não estava presente, né? Entender isso, que quanto mais a gente intensifica as nossas emoções, não olha como elas realmente são, isso dificulta, a gente acaba sofrendo mais. Então, entender tudo, entender a nossa vida, os nossos relacionamentos anteriores, também faz parte para que a gente lide com uma frustração no momento. Perfeito, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Amanda, até.